Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. Vamos para as atividades da semana de 27 a 31 de maio. Atividades essas que ajudarão vocês na resolução do terceiro mini teste. O foco aqui é a segunda série do ensino médio. Material estruturado, recomposição da aprendizagem. Vamos à primeira questão. Flávio acertou 5 de um total de 7 arremessos em uma cesta de basquete. Se ele mantiver o mesmo desempenho, quantos arremessos serão convertidos após realizar 28 tentativas? Bom, vamos colocar aqui duas grandezas, a de acertos e o total de arremessos, AR. 5 acertos quando ele fez 7 arremessos. E 28 arremessos, ele vai fazer quantos acertos? Aqui é uma regra de 3 simples, tá? E as grandezas são diretamente proporcionais, porque aqui vai aumentar também. E agora, para resolver, basta fazer o produto do meio pelos extremos. 7 vezes x é 7x. E 28 vezes 5, multiplica 28 vezes 5, vai dar 40. 14, 140. Divide por 7 em ambos os membros. X é igual. 14 dividido para 7 é 2. 0 dividido para 7, 0. Ou seja, ele vai acertar 20. Atividade 2. Questão essa que caiu na prova do Saresp. Uma máquina fabrica 5 peças a cada 6 segundos. Mantendo esse ritmo de produção, quantas peças serão produzidas em 1 minuto? Então, temos aqui a grandeza peças e segundos. 5 peças em 6 segundos. Não vão cometer esse erro. Por exemplo, colocar um aqui debaixo de segundos, pessoal, porque a unidade de medida aqui do tempo é segundos, tá? Então, se você colocar um aqui e fazer o produto meio pelos extremos, você vai ver quantas peças são produzidas em 1 segundo. E não é isso que a gente está procurando, tá? Mas é um minuto. Aí a gente sabe que 1 minuto é igual a 60 segundos. Então, o que nós iremos usar é os 60 segundos. X. Produto meio pelos extremos. 6 vezes x, 6x. 60 vezes 5, 6 vezes 5, 30. E aumenta um zero. Ou seja, 300 dividido para 6, x é igual. 30 dividido para 6 é 5. E 0 dividido para 6 é 0. 50 peças, tá ok? Como a grandeza ela é diretamente proporcional, observe que daqui para cá foi multiplicado por 10, não é? 6 vezes 10, 60. Então, a resposta aqui também tem que ser multiplicado por 10. Isso porque ela é uma grandeza diretamente proporcional. 10 vezes 5, 50. Já chegaríamos à resposta, tá ok? Vamos para a próxima. Questão 3. Em uma receita de suco, coloca-se uma parte de suco concentrado para cada 2 partes de água. Letra A. Para fazer um suco contendo 12 partes de água, quantas partes de suco concentrado são necessárias? Aqui, o que você vai fazer? Ó? Suco, vou colocar aqui suco e água. Então, uma parte de suco para 2 partes de água. Se vai usar 12 partes de água, x. Tá ok? Observe o seguinte, aquele mesma estratégia. Ó, daqui para cá eu multiplico por 6, né? O 2 vezes 6, 12. Logicamente, a resposta aqui que não vai nos dar é vezes 6. 1 vezes 6, 6. Então,
Teoricamente, o valor de x é 6, ou seja, a quantidade de partes de suco concentrado seria 6, tá? Mas como nem sempre a gente vê essa taxa aqui que foi multiplicado, eu recomendo que sempre resolva fazendo o produto meio pelos extremos, isso quando é diretamente proporcional, ok? Então, vamos lá. 2 vezes x, 2x, é igual a 12 vezes 1, 12. Então, x é igual a 12 sobre 2. X é igual a 6. Letra A, ok. Letra B. Uma jarra tem 30 partes de suco. Bom, suco já pronto, tá, pessoal? Aqui já tem a mistura de suco concentrado com a água, tá? Quantas dessas partes são de suco concentrado e quantas são de água? É bem simples. Repare só que a nossa razão é de 1 para 2, ou seja, uma parte de suco concentrado, eu vou usar 2 partes de água. Isso nos dá um total de 3 partes. 1 mais 2, 3 partes, não é? Repare só que tem 30 partes. Ou seja, essas 3 partes, para chegar a 30, tem que multiplicar por 10. 3 vezes 10, 30. Ou seja, cada parte dessa aqui foi multiplicada por 10. Isso nos diz que vai ter 10 partes de suco concentrado e 20 partes de água. Beleza? Vamos para a questão 4. Cláudia e Roseli compraram juntas uma bicicleta. Cláudia entrou com R$ 450 e Roseli com R$ 550. Depois de algum tempo, elas decidiram vender a bicicleta e repartir o dinheiro recebido proporcionalmente à quantia investida. Se a bicicleta foi vendida por R$ 900, quanto Roseli recebeu de volta? Ele quer saber a Roseli. Então vamos lá. Isso vai nos dar a razão de cada parte que vai receber. Ó. Se eu chamar aqui, deixa eu ver, de C, a parte que a Cláudia vai receber está ligada aos R$ 450 e a parte que a Roseli vai receber está ligada aos R$ 550 que ela investiu. Tá? Isso aqui é uma razão, essa aqui é outra razão. E o total que, se eu igualar aqui os dois, é o mesmo valor da soma de cima pelo de cima, do numerador com numerador e denominador com denominador. Ou seja, vai dar a mesma razão se eu dividir os 900, que eles querem repartir, e somar os dois aqui, que foi R$ 1.000 investido, né? Pronto, agora eu já tenho a nossa razão de semelhança aqui. E agora basta fazer o produto do meio pelos extremos com essas duas razões. Antes de mais nada, eu vou simplificar aqui para ficar mais simples. Então, Roseli, que é o que eu estou procurando, eu vou logo procurar o que ela vai receber. 550. A razão é de 9 para 10. Faço o produto meio pelos extremos. 10 R, esse R é a quantidade que ela vai receber, tá? 550 vezes 9. 0, 45, 45, 49. Tá multiplicando, eu divido em ambos os membros por 10. Feito isso, a parte que a Roseli vai receber é R$ 495. Atividade 5. Marlene está lendo um livro com 352 páginas. Em 3 horas de leitura, ela leu 48 páginas. Se ela mantiver o ritmo de leitura, quanto tempo levará para ler o livro todo? Bom, regra de 3 simples, tá? Aqui eu tenho a quantidade de páginas, 48 páginas,
ela leu, vou botar aqui o tempo em horas, tá? Ela leu em 3 horas e 352 páginas. Ela vai ler em quanto tempo? X. Como as duas grandezas são diretamente proporcional, porque vai aumentar, tá ok? Eu vou fazer o produto do meio pelos extremos. 48 vezes x é 48x. Isso vai nos dar 352 vezes 3, que dá 6, 15, 9, 1, 10. 1056. Deixa eu arrumar aqui. Vou passar o 48 dividindo. E agora eu vou dividir 48 vezes 2, dá 16, 8 e 1, 9. Dá 2, que dá 96. E novamente dá por 2 de novo, que dá 96 e não sobra nada. Ou seja, ela vai ler o livro em exatamente 22 horas. Questão 6. Uma questão que caiu na prova SAEB. Trabalhando 10 horas por dia, um pedreiro constrói uma casa em 120 dias. Em quantos dias ele construirá a mesma casa se trabalhar 8 horas por dia? Bom, então aqui nós temos duas grandezas, tá? Horas por dia e quantidade de dias. Se ele trabalha 10 horas, ele constrói em 120. Se ele trabalhar 8 horas, ele vai construir em X dias, que é o que nós estamos procurando, tá? Antes de iniciar, o que acontece? Temos que saber se é uma grandeza diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Se você fizer o produto do meio pelos extremos aqui, eu acredito fortemente que você vai encontrar uma resposta aqui que está errada, tá? Então tomem cuidado. Vocês irão encontrar 96, se eu não estiver enganado aqui, tá? O que tá errado. Sabe por quê? Porque essa questão, ela é uma grandeza, são grandezas inversamente proporcionais. Ou seja, ó, se em 10 horas trabalhando 10 horas por dia, ele constrói em 120 dias, se ele trabalhar só 8 horas, ele vai diminuir a quantidade de dias? Não, vai aumentar. Ou seja, a nossa resposta aqui ela é maior que 120, tá? Não é a letra A. Repare, ó, está aumentando para cima, está aumentando para baixo. Quando isso ocorre, são grandezas inversamente proporcionais. O modo de resolver, você multiplica o de cima pelo de cima e o de baixo pelo de baixo, que vai dar certo, ok? 8 vezes x é 8x. E 120 vezes 10 aumenta um zero. Vou dividir por 8 em ambos os membros. E a nossa resposta é 1.200 dividido por 8. Um número que vezes o 8 se aproxima de 12. 1 vezes 8, 8. Para 12 sobram 4, baixa um zero. 5 vezes 8, 40. Para 40 nada. E 0 dividido para 8, 0. Ou seja, ele vai demorar 150 dias. Alternativa correta, letra C. Questão 7. Ela é uma questão do Enem. Para se construir um contrapiso, é comum na constituição do concreto se utilizar cimento, areia e brita, na seguinte proporção: uma parte de cimento, 4 partes de areia e 2 partes de brita. Para construir um contrapiso de uma garagem,
uma construtora encomendou um caminhão betoneira com 14 metros cúbicos de concreto. Qual é o volume de cimento em metros cúbicos na carga de concreto trazido pela betoneira? Vamos à resolução. Bom, eu quero cimento, correto? Então, o que vai fazer? Eu vou colocar aqui uma grandeza de cimento e o total, né? O que é o total? É a soma para fazer uma parte do concreto. Então, olha só. Para mim fazer um total de concreto, quantas partes eu preciso? Repara, ó, 4, 2 e 1. Ou seja, eu vou precisar de 4, 5, 6, 7. Dessas 7, 1 é de cimento. Bom, se eu quero fazer 14 metros, quantas partes vão ser de cimento? X. Repare aqui, ó. Dobrou, né? 7 vezes 2, 14. A minha resposta aqui é 1 vezes 2, 2. O valor de x é 2. Mas vamos fazer aqui o produto meio pelos extremos. 7x é igual a 14. X é igual a 14 sobre 7. X é igual a 2. Um outro modo, uma outra ideia, seria usando equação. Como seria? Bom, eu poderia chamar o cimento de X. Então, no caso, cada parte eu iria chamar de X. Aqui ia ser 4x e aqui seria 2x. Quando eu somar tudo isso, vai dar os nossos 14 metros. Também é para dar certo, ó. Vai dar 7x, que é igual a 14. X é igual a 14 sobre 7. X é igual a 2. É um outro modo, mas ali usando equação, beleza? Resposta certa, letra B. Questão 8. Felipe levou 12 dias para digitar um documento, trabalhando 4 horas diariamente, digitando em média 120 toques por minuto. Danilo, que digita em média 40 toques por minuto, preferiu trabalhar 8 horas diárias para realizar o mesmo trabalho que Felipe. Quantos dias Danilo levará para concluir esse trabalho? Vamos à resolução. Aqui ela é uma questão que envolve regra de 3 composta, tá? Então vamos às grandezas. Aqui 12 dias, horas por dia e toques por minuto. Danilo digita 40 toques na grandeza de toques. Preferiu trabalhar 8 horas para realizar o mesmo trabalho. Quantos dias ele vai levar? X, tá? Então, novamente, como eu falei, eu vou multiplicar essas duas grandezas aqui, porque assim ela vai virar uma regra de 3 simples, tá? No caso, com apenas duas grandezas. Então, aqui eu vou colocar a grandeza dos dias, 12, e x. E aqui é toques por minuto, mas na quantidade de horas. Então, eu vou colocar aqui, deixa eu ver aqui. Não precisa, você poderia, no caso, converter horas para minuto para poder multiplicar. Mas não precisa, porque aqui também vai estar em horas, tá ok? Então, vou colocar aqui toques por horas, minuto. É só para ter esse dado aqui, tá bom? Ó, eu multiplicando, olha o que vai acontecer. 4 vezes 120 dá 480. 8 vezes 40
dá 32. É como se fosse toques por hora ou toque por minutos aqui, tá? Só que ele vai dar muito mais, beleza? Aí o que que acontece? Mas embaixo também, aí eles vão se anular. O que acontece é o seguinte, ó. Ele vai fazer um trabalho, esse aqui, ele faz 480 toques por minuto, vamos supor. E esse aqui, 320 toques por minutos. Ou seja, ele faz menos toque, né? Então ele vai levar mais dias. Repare, ó. Daqui para baixo está aumentando e aqui está aumentando para cima. Então essas duas grandezas, elas são inversamente proporcional. O modo de responder, você multiplica o de cima pelo de cima e o de baixo pelo de baixo, tá ok? Tomem sempre cuidado nisso. 320 vezes x, 320x. Isso é igual a 480 vezes 12. Vai dar 0, 16, 8 e 1, 9. 0, 8, 4. Vou somar. 5.760. Vou dividir em ambos os membros por 320. Vou simplificar aqui. Nosso valor de x é essa divisão. 576 dividido para 32. Aqui dá por 1, que dá 32. Faça conta de menos. 32 vezes 8 dá 16. 1, 24, 25. Ou seja, 18 dias. Significa que Danilo vai demorar 18 dias nesse ritmo, beleza? Vamos para a questão 9. Dois quadrados de papel se sobrepõem como na figura. A área não sobreposta do quadrado menor corresponde a 52%. Essa área aqui, ó, que não está tocando no quadrado roxo. A área desse quadrado e a área não sobreposta do quadrado maior é 73%. Qual é a razão entre os lados do quadrado menor e do quadrado maior? Primeiro que ele falou foi menor. Então, o menor é em cima e o maior embaixo, certo? Logo de cara não dá para eliminar nenhuma, porque o número maior tem que ser em cima. No caso, o menor tem que ser em cima. Bom, vamos lá, a resolução, certo? O que eles têm em comum aqui, ó? Essa área sobreposta, tá ok? Bom, eu vou chamar esse lado aqui de A e esse lado do quadrado aqui de B. Então, a área em comum deles aqui, ó, são iguais para os dois, tá? E quanto é que corresponde essa área do quadrado amarelo? 100 menos 52, que vai dar 48, tá? Então, essa parte do amarelo corresponde a 48%. Já do rosa aqui, ou do roxo, lilás, corresponde a 100 menos 20, a 100 menos 73, que dá 27% da área, tá? E qual é essa área do amarelo? A área do amarelo é a ao quadrado, porque é A vezes A, 48%. Esse valor ele vai ser igual a 27% do B ao quadrado. Então, vai ser B ao quadrado vezes 27%. Vou dividir ambos os membros por B ao quadrado, logo ele não é negativo, né? E dividir por 48. Olha o que vai acontecer. Vai vir para cá, vai ficar A ao quadrado sobre B ao quadrado é igual a 27 sobre 48. Eu vou tirar a porcentagem, tá? Porque eu vou dividir por 100 nos dois membros, ó. E eles se anulam, tá ok? Então, posso fazer isso. Vou simplificar aqui por 3. Então, A ao quadrado e B ao quadrado
é igual a 9 sobre 16. 48 dividido para 3 é 16. Ora, simplificando aqui, repare só que eu posso escrever A sobre B ao quadrado é igual a 3 sobre 4 ao quadrado. Lembrando, o que eu quero? Eu quero a razão entre os lados do quadrado menor. Quem é o lado do quadrado menor? A. E do quadrado maior. Então, eu quero isso aqui, ó. E quanto é que vale ele? 3 sobre 4. Alternativa correta, letra A. Questão 10, desafio. Ela é uma questão que caiu na OBMEP, primeira fase, tá? Alvino está a meio quilômetro da praia, quando começa a entrar água em seu barco, a 40 litros por minuto. O barco pode suportar, no máximo, 150 litros de água sem afundar. A velocidade do barco é 4 km por hora. Quantos litros de água por minuto, no mínimo, Alvino deve tirar do barco para chegar à praia? Bom, primeiramente, vamos descobrir quanto tempo ele vai levar para chegar à praia, tá? A essa velocidade. Repare só que meio quilômetro é 0,5 km. E a velocidade dele, 4 km por hora. Então, se eu fizer essa divisão, eu descubro o tempo em horas que ele vai chegar na praia, tá? Então, eu vou dividir, ó, 0,5 dividido para 4. Isso aqui é igual... Vou fazer a divisão aqui. 0,5 dividido por 4. Baixa um 0. E uma vírgula, 1, sobra 10. Baixa um 0, dá 2, que dá 80, sobra 20 e dá 5. Ou seja, 0,125 horas. Para transformar em minutos, eu multiplico por 60. Então, 0,125 vezes 60 vai dar 30, 12, 15, 6 e 7. Baixa um 0, 3 números depois da vírgula. Então, ele vai demorar 7,5 minutos para chegar na praia, tá ok? Que tá por minutos também, e é assim que a gente vai usar. Bom, como entra 40 litros por minuto no barco, eu vou multiplicar 40 vezes 7,5 para descobrir quantos litros de água vai entrar até ele chegar na praia, beleza? Então, eu vou multiplicar 40 vezes 7,5. Eu vou descobrir quantos litros de água entra, tá ok? 7,5 vezes 40. Vai dar 20, 28, 30. Então, vai entrar no barco 300 litros de água. Mas o barco suporta 150. Então, eu vou fazer a conta de menos aqui para descobrir quantos litros o Alvino vai ter que tirar. Ele vai ter que tirar do barco 150 litros, tá? Mas quanto litro de água por minuto? Bom, como vai demorar 7,5 minutos para ele chegar à praia, eu tenho que tirar 150 litros dividido para 7,5. Então, eu vou fazer essa divisão e eu encontro a nossa resposta. 150 dividido para 7,5. Tirei a vírgula. Dá 2, 2 vezes 75, 150, para 150 nada, e 0 dividido para 75 é 0. Ou seja, ele precisa tirar 20 litros por minuto. Alternativa correta, letra A.